Amigos da ideia do jogo, a bizonha, triste, fraca exibição do Vitória ontem em Fortaleza, tradicional rival aqui no Nordeste, e essa rivalidade se acentuou durante as disputas dos vários campeonatos do Nordeste, mostrou a alguns que gostam de fazer polêmicas em cima de determinadas declarações nossas, que as nossas opiniões estão sempre no intuito de fazer o Vitória crescer e principalmente educar esportivamente os nossos torcedores. Eu, há cerca de 15 dias, muito antes desse último resultado que tivemos em casa, eu tinha posto uma declaração minha de que o nosso torcedor, que vem sofrendo muito desde janeiro de 2017, porque em 2016, mesmo a gente brigando até a última rodada para não cair, a gente teve ações importantes na construção da base para um Vitória maior, não é? Principalmente no patrimônio, e a briga para não cair também tem um fator estruturante, né, de receitas. O Vitória precisa crescer, a gente já vem falando sobre isso há muito tempo. E em 2017 foi aquele descalabro todo na gestão do inditoso Ivan de Almeida, que vive no shopping de Salvador sorridente, como se nada tivesse passado por ele, um ausente. Em 2018 entrou um dirigente longe de ter o perfil do antigo, do seu antecessor, né? Mas sem a devida experiência e com um pouquinho de vaidade, né? Durante a campanha de 2017, ele em nenhum momento participou das críticas e da luta para afastar Ivan de Almeida, né? Seus amigos. Ele sempre ficou, não, esse clube que está aí, esse time não me representa, nós vamos ter uma coisa muito melhor, e patati, todo mundo sabe dessa história. E eu fiz uma declaração há 10, 15 dias atrás, no meu Facebook, onde dizia que o torcedor tem que torcer pelo time, mas não pode perder o foco do que nós queremos para o clube, um clube gigante, né? Nada mais natural. Um site que fala do Vitória, entre muitos outros, resolveu fazer num rodapé de sua página eletrônica um comentário crítico a meu respeito, né? E eu estou já com o direito de resposta autorizado, e por isso que não vou usar aqui a minha lista de transmissão, mas apenas para mostrar com o jogo de ontem que nós, por mais que o futebol seja imprevisível tanto para vitórias quanto para derrotas, mas na média, certo? Dificilmente uma equipe mal planejada ela consegue se superar e buscar resultados melhores do que o que nós estamos conseguindo, o que é brigar, ainda até com um certo conforto, se é que podemos chamar de conforto, certo? Para sair das últimas colocações. Hoje, olhando a tabela, vocês vão ver que tem 12 clubes brigando para não cair. E isso é preocupante, né? Porque faz com que essa saída estatisticamente seja mais lenta, não é? Os jogos são mais pressionados, tem mais jogos pressionados, porque a pressão para não cair é muito maior do que a pressão para chegar, sem dúvida, não é? Isso exerce sobre o clube, todo o clube, um efeito psicológico negativo muito grande. E depois da saída de Carpegiani, ele tomou a iniciativa de colocar no time 2 ou 3 jogadores da base, num risco enorme, fazendo tudo diferente do que tem que ser feito, não é? Jogando garotos jovens de 20 anos
no time profissional, já sob pressão no meio da temporada. Nada mais desastroso do que isso. Mas o futebol é assim, se o garoto tiver personalidade, ele joga. E assim foi Lucas. E não devemos jogar sobre Lucas nenhuma pressão maior, porque ontem perdemos sem Lucas. Porque eu acho que ontem a gente perderia de qualquer jeito, porque a superioridade do Ceará foi enorme, isso é que me assustou, né? Mesmo jogando fora de casa. O Vitória teve até mais posse de bola, né? Mas você veja, em chutes a gol, o Ceará teve 18 chutes, o Vitória teve 8. Né? O Vitória teve uma bola aguda na trave. No segundo tempo, parece a cabeçada do lateral Fabiano. Ela pegou na trave. E teve uma outra que o goleiro pegou, ela raspou na trave no primeiro tempo. Um chute de longe de Léo Ceará, que aliás foi a única coisa que fez no jogo. Fraquíssima a exibição desse atacante. E Carpegiani vai ter que rever, porque esse time mostrou uma lentidão de transição da parte defensiva para ofensiva irritante, né? O Vitória não conseguia articular três jogadas, né? Quando entrou no segundo tempo André Lima, Rainer, né? O time deu uma melhorada, mas também o Ceará já tinha feito o resultado e deu o contra-ataque. E no contra-ataque o Ceará poderia ter aumentado o resultado, né? Porque era incrível a diferença de jogo do Ceará para o Vitória. Com que rapidez, inversão de jogadas o Ceará fez durante todo o jogo, com velocidade, com agilidade, né? E o Vitória não conseguia ser vertical em momento nenhum. O André Lima está até mais fininho, mas o Vitória não tem jogada pelas flancos com a velocidade que um centroavante de área precisa. Tem que receber a bola sempre de costas, né? Então é difícil para um centroavante que já não tem a mobilidade de outros tempos jogar sem a jogada pelas articulações, pelas laterais, né? Entre o zagueiro e o lateral esquerdo também, as articulações para que em jogadas rápidas o centroavante possa se antecipar aos zagueiros. E esse foi a tônica do jogo, né? Tomamos um gol. Eu me lembro muito das lições do mestre Toninho Cerezo no Vitória. Eu que sempre gostei de assistir o treino dentro de campo para sentir os meus jogadores e o meu treinador. E eu me lembro de Cerezo. Gritava para os nossos zagueiros, que não era um primor de técnico, mas era um primor de vigor e de atitude. Moisés, Eloy, que encontrei outro dia no supermercado, me deu um grande abraço. Mas chegamos à semifinal do Brasileiro naquele ano, contratando 4 jogadores, e um dia eu vi um dos nossos zagueiros dar um passe lateral e a jogada ser antecipada, e a defesa titular tomou um contra-ataque muito rápido, e Cerezo explicava, né, que quando você dá um passe lateral, você mata toda a linha de defesa, porque ela está saindo com quem está com a bola. Então, se você não tem jogada para fazer, ele dizia, gritava, dá em tuta, lá, ele fazia aquele grandão lá, ó. Porque se ele não dominar a bola vai voltar e nós estamos com a zaga toda preparada para receber o ataque adversário. E isso é uma coisa que eu não esqueci. A lateralização tem que ser feita com muita qualidade, com muita responsabilidade. E do jeito que foi feita no jogo de ontem, matou o Brian, matou o Fabiano, não são jogadores rápidos. E o Samuel Xavier, um lateral que fez muito sucesso no esporte, e tem muita história no Ceará, né? Estava no time que ganhou a Copa do Nordeste, teve para ir no Palmeiras jogar, chegou a ser especulado aqui no Vitória, um lateral rápido, boa técnica. Num toque ele matou toda a linha de zaga do Vitória. O Adelan não tinha mais como sair, não tinha mais como fazer. E ele deu um passe, e o Calisson, que fez uma fumaça enorme no jogo, antes tinha perdido um gol, logo depois perdeu um gol também feito dentro da pequena área, chutou de peito de pé quando tinha que chutar de chapa, mas fez um gol de peito, né? E no segundo tempo o próprio Samuel Xavier, uma jogada de triangulação que sobrou no time do Ceará, jogada de triangulação, e faltou no time do Vitória, né? Carpegiani quis colocar o Brian, ele não tinha o Eric, ele quis colocar o Brian, é bom que se diga, o Brian joga de meio de campo desde o Cruzeiro,
desde o América Mineiro. Ele conhece completamente aquela posição de meia ponta pelo lado esquerdo. Mas não funcionou ontem. Botou para proteger a subida do Samuel Xavier, mas não funcionou, certo? O Fabiano é um jogador normal. Ninguém chega aos 28 anos jogando Série C e vai chegar no Vitória para resolver, né? Loucos são os que se iludem com isso, né? Seria muito raro. Agora até um jogador de boa técnica, lutador, deu uma cabeçada mostrando atitude no segundo tempo, de entrega no jogo e tal, mas ontem foi muito mal no jogo, né? Muito lento. O Vitória não conseguia sair e recebia os contra-ataques com muita velocidade. E o Brian e o Fabiano eram batidos praticamente ao mesmo tempo. Foi assim no primeiro gol e foi assim no segundo, né? Só que aí o Brian já não estava mais no jogo, me parece. Então, fica aqui a confirmação da mensagem que tentaram me sacanear no site, de que nós temos que continuar, sim, torcendo pelo nosso clube como nunca, porque não há outra solução. Vitória tem que se manter na primeira divisão, custe o que custar, mas não podemos esquecer que temos que ter projetos para que o clube saia desse risco que nos aflige a cada ano, né? De o Vitória retornar para a segunda divisão e depois ter dificuldade de sair, porque o futebol mudou. Eu venho falando e escrevendo muito sobre isso. Mudou no sentido do cenário do futebol brasileiro. Os clubes grandes estão cada vez mais endinheirados e os clubes médios cada vez menos endinheirados, e as diferenças de orçamento são cada vez maiores, fruto da espanholização que a rede de televisão fez no futebol brasileiro. Desde que implodiu o Clube dos 13, o processo se agravou, porque as negociações deixaram de ser coletivas para serem individuais, né? E hoje o Flamengo tem um orçamento de 500 milhões, Palmeiras de perto de 500, São Paulo 400, e por aí vai. Nós temos um orçamento de míseros 80 milhões, que para nós é um número fantástico. Para quem conhece a história do nosso clube, como eu e outros companheiros, é um número fantástico, mas que não leva a gente a ser um clube ou um time competitivo. E no Vitória agravado pela falta de projeto, né? Pela falta de qualificação do nosso trabalho, né? Temos uma base até que tem feito boas campanhas nos campeonatos, mas campeonato nunca me interessou, e nós ganhamos mais de 100, mas sempre como conclusão, como consequência de um projeto de formação, né? Nós temos que formar. Mas temos que formar jogador para jogar no time do Vitória, formar jogador que seja vendido no mercado internacional, porque nós precisamos fazer 40, 50 milhões todo ano com venda de jogador. E o Vitória nunca conseguiu fazer mais de 15, 20. É muito pouco. Esse ano fez com David e com Trellis, né? Mas não preparado por essa equipe, por esse projeto. Um acontecimento, né? Porque o Vitória não acreditava em Trellis quando contratou e botou sua multa muito baixa. O São Paulo veio e comprou, sem que o Vitória pudesse fazer nada para impedir. E no caso de David, não. Foi um investimento que a direção de Raimundo Viana e Manuel Matos fizeram. Compraram esse jogador no mercado e ele deu um resultado que poderia ser muito maior se o Vitória não tivesse amanhecido 2018 completamente despauperado nas suas finanças e tendo que vender o jogador na bacia das almas, né? Mas é isso. Eu quero deixar aqui a manifestação firme do nosso grupo Vitória Gigante, de defender o nosso clube em todas as esferas, ter ideias e projetos para o clube e lamentar a bizonha participação do Vitória no jogo de ontem. Mas temos uma gordurinha, não é? Vamos perder 1 ou 2 posições nessa rodada, vamos para 14º no máximo, mas temos um jogo em casa com o Botafogo, um time do nosso nível, não é? Quando eu estava fazendo essa matéria, o Botafogo estava ganhando o América Mineiro em casa, vai para a mesma pontuação nossa, mas tem menos vitória. O Vitória tem que continuar ganhando em casa para manter o mesmo critério o primeiro critério de desempate, que é o número de vitórias, porque o Vitória não pode nem sonhar
em critério de desempate de número de gols, não é? Porque nós somos a pior defesa do Brasil. Esse ano, uma das piores, eu não olhei a estatística no detalhe. Então precisamos continuar ganhando em casa e temos que estar no Barradão unidos, independente de diferenças políticas, torcendo pelo nosso clube para ganhar do Botafogo, porque vamos ter aí alguns adversários que tem que decidir a nossa vida, né? Atlético Paranaense, Bahia, esses adversários, certo? Nós temos que sobrepujá-los, porque depois teremos dificuldades com o Internacional, com o Santos, pelo menos em tese, para que a gente possa finalmente vibrar, se é que podemos fazer isso, de ter permanecido na primeira divisão. Um abraço para vocês.